Pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos detalhar o interior do Nissan Versa Advance, essa versão intermediária entre a Sense e a Exclusive. Vamos começar o vídeo mostrando que primeiramente a chave do carro, que é uma chave presencial, inclusive é bastante semelhante aí à chave que é presente no Kicks e também no Sentra, que tem essa função presencial. Ela tem aqui os botões de travamento das portas, destravamento. Você segura aqui e abre a tampa do porta-malas, e ainda tem também a função da localização do carro, né? Você aperta e aí você, por um toque de buzina e por acendimento de luzes, fica sabendo onde o carro está. Com a chave aqui presente, basta você dar um toque no botão para acionar aqui a ignição. Vejam aí que ele conta com essa tela aí de 7 polegadas aqui no quadro de instrumentos, que exibe várias informações, entre elas aí o conta-giros, as informações de som, as informações de consumo de combustível. Também esse menu aqui exibe a velocidade em instantâneo, computador de bordo e também a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. E aqui tem as configurações. Nesse vídeo, mais para frente, nós vamos detalhar esse... Ave Maria. Nesse vídeo a gente vai detalhar mais informações do computador de bordo e também do sistema multimídia com a tela touchscreen de 7 polegadas. Vamos falar aqui de acabamento interno. Bom, gente, essa faixa aqui em bege, né, bem bonita, parece couro, né? Tem até as costuras, mas na verdade é plástico duro, tanto na versão Sense quanto na Advance. Só na versão Exclusive é que tem uma costura dupla e tem também o couro sintético aqui nessa faixa do painel, que ela vai até aqui, no caso. O volante é revestido mesmo de plástico, mas é uma textura até agradável, né? Ele realmente também, como tem uma boa empunhadura, você não sente assim tanto, né, a falta aí de um couro. Já os bancos são revestidos aí em tecido. Eles contam com essas laterais aqui também pintadas de bege, né? Vocês veem que realmente ornou aí, né? Combinou. Aqui nas portas nós temos essa faixa revestida de couro sintético. Inclusive é interessante porque atrás também tem esse revestimento, que na versão básica Sense não tem. A partir do Advance você também já tem o acabamento aqui na parte de trás em couro. Aqui nós temos, né, o carpete simples. As portas contam com essa textura de plástico, que é uma trama que até lembra um pouquinho, né, a fibra de carbono, né? E em relação aos porta-objetos, todos os porta-objetos são confeccionados mesmo em plástico rígido. Indo aqui para a porta, nós temos os comandos dos retrovisores, que são elétricos, sendo que aqui a posição para ajustar o retrovisor esquerdo, aqui, né, nada, e aqui para ajustar o retrovisor direito. Nós temos ainda os botões para fazer o bloqueio dos vidros, só que assim, esse bloqueio dos vidros, ele também afeta o vidro do passageiro dianteiro. E aqui os botões de travamento e destravamento das portas. Lembrando que ele tem o travamento das portas em velocidade, a partir de 24 km/h. E aqui nós temos os comandos dos vidros elétricos. Vejam que os botões mudaram, né? Eles estão parecidos aí com os botões aí da Frontier, né, do Sentra. Só que eles
todos você precisa segurar para abrir e fechar. O vidro do motorista tem a função de um toque, mas só para descer o vidro. Mais para baixo, né, nas portas, nós temos aí os porta-objetos, né, que podem ser utilizados também para colocar latas ou garrafas. Inclusive é interessante que as portas de trás também contam com esses lugares para colocar copos. Ao todo, são 6 lugares que podem servir como porta-copos. 4 aí nas portas, né, um em cada porta, e mais esses 2 aqui no console central. Na parte esquerda do painel, nós temos o ajuste de altura do facho dos faróis, nesses níveis aqui, de 0 até 3. Um pouco mais abaixo, nós temos as alavancas para fazer a abertura da tampa do tanque de combustível e a abertura do capô. Um pouco mais para baixo, já no chão mesmo, temos aí a alavanca para fazer a abertura interna da tampa do porta-malas. Aqui na haste de seta, nós também temos embutidos todos os comandos de faróis. No caso, desligado, só as luzes de posição, farol baixo e farol automático, que você vai ajustando por aqui. Além disso, você também tem a opção dos faróis de neblina e você pode habilitar ou desabilitar aquela função que você dá um leve toque e aí dá 3 setas para o lado correspondente sem precisar acionar a alavanca de seta até esse ponto, até dar esse clique aqui. Apesar do Versa não ter o sensor de chuva, você tem à disposição o ajuste intermitente variável do funcionamento dos limpadores dianteiros. Para você acionar o limpador, é só indo colocando aqui a alavanca para baixo. Aí no caso, né, para baixo, quanto mais baixa, mais rápida a ação aí dos limpadores. Entre as saídas de ar centrais, nós temos o botão do pisca-alerta. Multimídia, como eu falei, a gente vai falar dela já. E nós temos aqui os comandos manuais do ar-condicionado. É bem fácil de mexer, né? São os mesmos comandos também presentes aí em versões mais básicas do Kicks. E o destaque mesmo é que ele refrigera muito bem a cabine, é rapidinho que ele gela. Já aqui no início do console central, eles projetaram um espaço muito bom para ser colocado um celular. E também nós temos a tomada de 12 volts, a entrada auxiliar e a entrada USB. Lembrando que essa é a única entrada USB que tem a opção de transmissão de dados. As outras 2 entradas USB que eu vou mostrar já, elas só servem para carregamento. Então, acaba que você não consegue, por exemplo, ao mesmo tempo escutar as músicas de um pendrive e conectar o seu celular para usar o Android Auto ou o Apple CarPlay, né, fazer espelhamento de tela. Bom, continuando aqui no console central, nós temos aí a alavanca do câmbio automático Xtronic CVT, onde nós temos as posições Park, né, de estacionamento, Ré, Neutro, Drive e Low, que é o modo de otimização aí do freio motor. Aqui nós temos esse espaço meio vazio, né? Às vezes as pessoas colocam a chave aqui, mas eu acho que é muito raso, né? Para evitar assim que o objeto que seja colocado aqui deslize e tal. Aqui a alavanca de freio de mão com gatilho cromado, os porta-copos. Aqui outro espaço aberto, né, de porta-objetos, que acho que é facilmente alcançável pela galera do banco traseiro. E nós temos aqui as 2 entradas USB exclusivas para carregamento que ficam ocultas aqui por essas tampinhas. E o motorista tem à disposição esse apoio de braço, que é retrátil e revestido em tecido, né? É o mesmo tecido aí dos bancos. O volante conta com interessante ajuste de altura e de profundidade. Por essa alavanca lateral aqui, ó,
você percebe que quando você aciona, diferente do modelo anterior, ele não despenca, né? Então você tem aí à disposição uma regulagem muito interessante, né, para você poder ter aí uma melhor posição de dirigir. E falando nisso, né, o próprio banco do motorista e os cintos de segurança também contam com ajuste de altura. Aqui nós temos o retrovisor interno com função dia e noite. Vejam que ele tem as luzes de leitura dianteiras. Quando coloca aqui, ó, acendem as duas. E ele também conta com essa luz central, né? Aqui os para-sóis, tanto do motorista quanto do passageiro, contam com espelhos e tampa. E aqui no para-sol do motorista nós temos ainda essa tirinha, né, que pode servir como um porta-documento. Ainda aqui no teto nós temos as alças para o passageiro dianteiro e também para os traseiros. O único problema é que essas alças elas ficam muito recuadas, né? Vocês veem que você precisa recuar o braço para poder usar. Eu acho que se elas ficassem por aqui, talvez fosse mais ergonômico de usar. Vamos ver agora o porta-luvas, né? Bem facinho de abrir e de fechar. O espaço é bom, mas nós não temos iluminação. Também não existem aquelas divisóriazinhas que são úteis, né, para guardar algum cartão, algum objeto pequeno. Inclusive ele tem aqui uma tagzinha do sem parar, que inclusive ela também está aqui no para-brisa. Então se você quiser, você pode habilitar aí o pagamento em débito automático. Em termos de segurança, o Versa vem bastante equipado, porque ele conta com 6 airbags, sendo os 2 frontais, mais 2 embutidos nos bancos dianteiros, né? São os airbags laterais, e mais 2 de cortina. Além disso, ele conta aí com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em subidas. Conta também com a indicação do não uso do cinto de segurança. Percebam que aqui nos instrumentos ele mostra que lá atrás ninguém afivelou o cinto ainda, né? É lógico que assim, ele só vai apitar quando o sensor de peso nos bancos alertar que alguma pessoa realmente está sentada naquela posição. Ele também conta ainda com os freios ABS, com a distribuição eletrônica de frenagem, né, o EBD, e também o Brake Assist, que ele serve para auxiliar em frenagens de pânico. E além disso, ele também conta com os cintos de 3 pontos para todos os ocupantes, os apoios de cabeça, né, apesar de eles serem fixos, mas também existe. E também há tanto as fixações Isofix quanto o latch, né, que fica realmente mais ali para o forro traseiro, para poder fazer a inserção correta das cadeirinhas infantis. Bom, gente, agora vindo aqui para o banco traseiro do Versa, nós temos aqui à disposição esse porta-revista, que na verdade é só mesmo um porta-revista, que no banco do motorista a gente não tem. O espaço para as pernas, como é possível ver, é bem amplo, né? Isso era uma característica já desde a geração anterior do modelo. Mas o espaço para a cabeça, né, como vocês podem ver aqui pela curvatura acentuada aqui do teto, ele acaba não sendo tão amplo quanto o de outros modelos nesse segmento, né? Então, ó, as alças, como eu tinha comentado, elas ficam bem recuadas, né? E aqui a fixação LED para colocar as cadeirinhas fica oculta por essa tampa, então você tem como prender aqui de volta. Uma coisa interessante que vem a partir da versão Advance é o banco traseiro bipartido. Para você fazer o rebatimento, basta encontrar aqui o pino, e aí você puxa, e aí baixa o banco.
Isso aqui é muito útil para você colocar cargas mais longas dentro do porta-malas, sem precisar inutilizar totalmente o banco traseiro, já que aqui você ainda consegue levar 2 pessoas. Outra curiosidade, olha só, eu rebati aqui, né? Mas aqui ainda tem banco, né? É uma característica que também foi herdada aí da geração anterior do Versa. Ele conta aí com essa parte revestida, ó, até chegar aqui na porta mesmo. Mas vale lembrar que o rebatimento do banco traseiro é só do encosto, ele não rebate o assento, como ocorre no Fiat Cronos, por exemplo, que primeiro no Fiat Cronos você pode subir aqui, né, o assento, e aí depois você rebate o encosto. São 3 os modos que você tem de possibilidade para poder abrir a tampa do porta-malas do Versa. Tem a alavanquinha interna para fazer a abertura, tem também o botão aqui que você aperta e segura, e tem também o próprio botão na tampa. Percebam aí que a forração é boa, né? Nós temos aqui a forração na tampa, aqui nas laterais também. A capacidade do porta-malas aumentou de 460 para 482 litros. Subindo aqui o forro, nós temos aí acesso ao step, que é de uso temporário. Ele tem uma roda de ferro de 15 polegadas e o pneu é de perfil 125 por 70. Aqui, embrulhado nesse saquinho branco, nós temos o triângulo. E aqui nós temos o macaco. E ali, naquele saquinho preto, nós temos a chave de roda. Lembrando que o porta-malas conta com iluminação. Aqui no raio esquerdo do volante do Versa, a gente tem os botões para aumentar e diminuir o volume do áudio. Aqui você faz a operação completa da tela de 7 polegadas do computador de bordo, incluindo também, além das setinhas, os botões OK e o botão aqui de retornar. E aqui por esses 2 botões você retorna ou avança as faixas de música ou então as estações de rádio. Já aqui no raio direito do volante, a gente conta com o botão para fazer o comando de voz, lembrando que o microfone fica embutido aqui junto às luzes de teto. Conta ainda com o botão para fazer a chamada telefônica e também para a operação aqui do Cruise Control, que é o controlador de velocidade cruzeiro ou piloto automático. A operação do controlador de velocidade cruzeiro é a seguinte: você vai primeiro apertar este botão para acionar o Cruise Control. Logo depois de apertar esse botão, você pode selecionar, você vai setar a velocidade por este outro botão aqui. Aí vai aparecer uma velocidade na tela digital. Se você quiser aumentar a velocidade, você aperta nesse botão mais, aí vai apertando, aí vai subindo de 1 em 1 km por hora. E se você quiser diminuir a velocidade, você vai apertando aqui. No cancel, a operação do Cruise Control é momentaneamente interrompida. E se você quiser desativar por completo o Cruise Control, você vai apertar de novo nesse botão. Em se tratando do sistema de som, a gente pode pensar que aqui tem tweeters, né? Mas na verdade eles só estão disponíveis na versão Exclusive. Os únicos alto-falantes são os 4 que estão nas portas dianteiras e traseiras. Agora é hora de falar da central multimídia, né? Ela conta com essa tela aí de 7 polegadas, com essa moldura prateada, que inclusive ela é levemente destacada aqui do resto do painel. Ela conta com essas 3 telas aqui iniciais, onde existem os atalhos que você pode configurar aqui. Então, aqui tem os widgets, né, que são de telefone, áudio, relógio, e os atalhos de AM, FM, USB, Bluetooth e entrada auxiliar. E aí você pode ir configurando esses menus. Por exemplo, eu quero que a opção USB fique aqui junto da informação de música e do relógio. Aí vamos lá, ó, aí já está aqui.
Mas na verdade ela é uma customização meio limitada. Essa multimídia, inclusive, conta com o ponto de acesso a redes Wi-Fi. Só que a utilidade desse recurso é bem limitada. Na verdade, ela serve basicamente para fazer as atualizações do sistema. Mas, diferentemente do multi-app e de outras centrais multimídias mais completas da Nissan, você não consegue instalar aplicativos na memória interna, né? Então, aqui nós temos as funções mais básicas, na verdade. Aqui no menu do telefone, você tem aí acesso a toda a questão de chamadas telefônicas, de discagem. Aqui no menu de áudio, você tem aqui a possibilidade de selecionar a fonte. E no menu USB, você pode ver aqui tanto as pastas, quanto também as músicas, os artistas. E aí você consegue escutar músicas aí tanto do pendrive na entrada USB, quanto também na rádio AM, FM, áudio do Bluetooth, entrada auxiliar e também no Android Auto. Aqui nós temos esse botão de atalho em que você pode alternar entre o modo de iluminação noturno e o modo de iluminação automático. Aqui no botão de câmera, nós podemos habilitar ou desabilitar as linhas de guia e podemos ainda fazer algumas alterações na tela, como por exemplo aumentar o brilho, aumentar ou diminuir o contraste, escolher mais ou menos como é que vai ficar a tonalidade, a coloração e o nível de preto. Vocês conseguem ver que, apesar de não ser assim uma resolução muito grande, mas a câmera de ré é bastante útil e à noite a iluminação da luz de ré ajuda a você conseguir enxergar melhor o que se passa aqui na câmera traseira. Lembrando que a câmera de ré ela atua juntamente com o sensor de ré. Agora nós vamos aqui passar para o menu de configurações, né, para ver aqui o que é que ele tem, né? Então você pode ver aqui todas as conexões, né, tanto de celular, de Wi-Fi e de dispositivos USB. Aqui no menu de som você consegue fazer o controle dos graves, médios, agudos, do balanço, né, esquerda ou direita, se vai ter um fade, se você quer potencializar os graves, e aqui você ainda consegue ajustar o volume à medida que o carro vai desempenhando uma velocidade maior. Aqui em volume e sinais sonoros, você pode controlar aqui o volume do som, o volume de toque, né, se alguém lhe fizer uma ligação, e aqui você ativa os sinais sonoros do botão. Mas olha só, gente, é um clique meio feio de se ouvir, né? Vamos desabilitar isso. Aqui em relógio você consegue customizar a data, a hora e também consegue colocar o relógio em 12 ou 24 horas. Inclusive aqui é um dos relógios, também aparece um relógio aqui no quadro de instrumentos. Aqui aquela customização do menu inicial que eu já tinha mostrado. Aqui você pode, por exemplo, substituir o AM pelo Android Auto, né, ou pelo Apple CarPlay. Aqui é aquele mesmo menu da câmera, né? Opa. Aqui os apps, no caso o Android Auto. Aí você escolhe se o Android Auto vai operar toda vez que você conectar o cabo USB no seu celular. Vamos só ler aqui essa ajuda Nissan para Android Auto. Ele te dá aqui algumas informações. E aqui em outros, você pode selecionar se a tela vai ficar ligada ou desligada. Aqui você também ajusta aí o brilho, contraste, nível de preto. Teclado, né?
Ih, isso aqui não era para fazer não. Ah, e idioma. Gente, olha o tanto de idiomas que a central multimídia tem. Mas o quadro de instrumentos, você só tem os idiomas inglês, espanhol e francês. Pois são essas aí as funções do sistema multimídia aí do Versa Advance. Esse é o quadro de instrumentos presente no Versa Advance. Ele conta com essa tela de 7 polegadas colorida aqui no canto esquerdo e na parte direita nós temos o velocímetro com essa curiosa graduação dupla. A gente tem aí a marcação principal em quilômetros por hora, mas também existe aí uma escala em milhas por hora. Só a título de curiosidade, no Versa, que é vendido nos Estados Unidos, onde prevalece aí o sistema imperial de medidas, esse quadro do velocímetro é ao contrário, ele tem a marcação principal em milhas por hora e uma marcação secundária em quilômetros por hora. Mas vamos aqui ao que interessa. Aqui no velocímetro nós temos uma haste, não sei se vai dar para ver direito, onde você vai girando para controlar o brilho aqui do quadro de instrumentos. As informações que são exibidas nessa tela podem ser alternadas pelos botões que ficam aqui no raio esquerdo do volante. Como informações fixas, a gente tem o relógio, a temperatura externa, a posição do câmbio, o odômetro total e ainda o marcador do nível de combustível. Nesse conta-giros nós temos a faixa vermelha começando um pouquinho antes de 6.500 RPM e nós temos ainda um indicador aí de autonomia estimada. Passando para a direita, nós encontramos aqui as informações de música, né? No caso, o que está tocando na entrada USB, no pendrive mais especificamente, e aí você pode alternar a fonte ao apertar o botão OK. Então aqui você pode selecionar as músicas da rádio AM, FM, Bluetooth e entrada auxiliar. Nesse gráfico, que infelizmente não está disponível quando o carro está desligado, nós conseguimos ver aí a economia de combustível em instantâneo. Então, à medida que você vai dirigindo, ele vai te mostrando a forma que você está dirigindo, né? Se é mais ou menos econômica. Já nesse menu, a gente tem aqui a informação da velocidade em instantâneo, junto com o nome da música ou da estação de rádio logo abaixo. Aqui nós temos o computador de bordo, onde é possível ver o consumo de combustível em média, a velocidade média, também o tempo de viagem e a distância percorrida, e aqui a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Não sei se vai dar para ver, mas olha só. Entre o i e a engrenagemzinha do menu de configurações, existe um menu ali de avisos, né? Mas aí no caso ele só vai avisar caso tenha alguma coisa que o motorista precise se atentar. Por esse menu aqui de configurações, nós podemos habilitar ou desabilitar o controle eletrônico de estabilidade. Aqui na parte de assistências ao motorista, nós temos as configurações do sensor de estacionamento traseiro. Você pode desativar ele por completo, pode desativar só o display e pode regular também o volume dos bips e também o quanto os sensores vão detectar, né? No caso, se vai ser uma distância mais longa, média, ou se eles vão detectar mais próximo. Aqui você pode programar um timer, né? Em 30 minutos, 60 minutos, sempre múltiplos aí de 30. E aqui o reset desse timer. E aqui você pode habilitar ou desabilitar o alerta de baixa temperatura. Aqui na customização do display, basicamente você vai selecionar se você vai querer ver as 3 informações, né, que a gente já mostrou. Aqui você vai habilitar ou desabilitar aquele gráfico
do consumo de combustível, né, do histórico, melhor dizendo. E aqui você seleciona se o carro, quando ligar, vai fazer aquela animaçãozinha. Configurações do veículo. Aqui você pode ativar ou desativar o Rear Door Alert, que é o alerta de esquecimento de objetos no banco traseiro, que funciona da seguinte maneira. Caso você abra a porta de trás, uma das portas de trás, depois ligue o motor do carro, ande e tal, aí desliga. Aí quando você desligar, você vai ser alertado que pode ter sido esquecido um objeto, né? E aí você pode selecionar se vai dar os toquezinhos de buzina, se vai ser só o alerta no painel ou se não vai ter nenhuma habilitação aí desse sistema. Aqui na parte de luzes, você pode selecionar a sensitividade, né? E aqui ele também tem a função Auto Room Lamp. Aqui você pode desativar ou ativar aquela função de um leve toque na alavanca de seta, 3 setas. Aqui você pode programar algumas das funções do travamento do carro. Aqui ele inclui, por exemplo, a questão de você destravar ao colocar a alavanca de câmbio na posição parking, ou só quando o carro tiver com a ignição em off, ou então você desativa esse destravamento automático das portas. Você também pode colocar aqui, né, aquela buzinadinha, né, para dar confirmação de que o carro travou. Esse Selective Unlocking é um recurso interessante porque, assim, por padrão, o Versa ele só destrava inicialmente a porta do motorista, né, para depois, se você apertar de novo o botão de destravar, ele pode destravar as portas dos passageiros. E essa função aqui, o Door Switch, é justamente aqueles botões que tem nas maçanetas externas, que aí possibilitam que você, com um toque nelas, já entre no carro tendo a chave presencial por perto. Você não vai precisar, no caso, pegar a chave para apertar o botão de destravar as portas. Aqui em Wipers, né, que são os limpadores de para-brisa, você pode selecionar se a operação deles vai variar conforme a velocidade. Então, aqui são as funções do veículo. Aqui na parte de manutenção, você pode programar alertas para, na verdade, lembretes, né, para você fazer a troca aí do óleo e do filtro de óleo, dos pneus também. E aqui, other, né, outra coisa aí que você queira ser lembrado, né? São sempre intervalos aí de quilômetros, né, de 500 em 500 quilômetros. Aqui você pode alterar o relógio, na verdade só o relógio, né? A multimídia que dá para alterar a data também. Aqui você pode selecionar se você quer ver as quilometragens, né, ou milhas, né, ou quilômetros por hora, e também selecionar qual é a unidade de consumo de combustível que você quer ver, né, aí no computador de bordo. Temperatura você pode colocar Celsius ou Fahrenheit. E linguagem, olha só, gente. O carro só se comunica com você aqui por esses 3 idiomas: inglês, francês ou espanhol. Na minha opinião, é uma decepção grande, porque primeiramente o quadro de instrumentos do Kicks é bastante parecido com esse e tem, né, a opção de você ver as informações aqui em português. E assim, mesmo que você selecione espanhol, porque digamos que é parecido, mas vamos lá, ajuste do veículo. Gente, aqui tem umas coisas que mesmo em espanhol, acho que nem dá assim pra você. Tipo assim, algumas coisas são mais parecidas. Ó, 3 parapadéus. Que diabo é isso? Meu Deus do céu. Enfim, eu acabo
preferindo deixar no inglês mesmo. Aqui você pode restaurar aí para os padrões de fábrica. Aliás, né, já que nós estamos aqui vendo o computador de bordo, vamos ver a indicação de portas abertas dele, né? Ele deu a indicação individual, né? Vamos abrir aqui a porta do motorista também. Agora vamos ver se ele acusa porta-mala aberto. Olha, mostra também, interessante. Vamos ver se ele acusa o capô, ou não, na verdade primeiro a tampa do tanque de combustível ele não mostrou. E motor aberto ele também não mostrou. Então, mas pelo menos já tem a indicação individual de porta aberta, isso já ajuda muito. Aqui o carro não está com os faróis acesos. Então, você já tem aqui a iluminação do quadro de instrumentos, a iluminação do sistema multimídia. O botão de partida também fica iluminado. E também o botão da janela da porta do motorista. Agora, com os faróis já acesos, nós temos a iluminação nos comandos do volante. Também o comando do ajuste do facho dos faróis também é iluminado. Aí nós temos a iluminação tanto no botão do pisca-alerta, quanto também aqui em todos os botões que operam o sistema multimídia, nos comandos de ar-condicionado. E aqui embaixo, além do botão de partida já mencionado, você também consegue enxergar as posições do câmbio. Pena é que nenhum dos outros ocupantes conta com a iluminação nos botões dos vidros.